Provavelmente eu vou perder a primeira parte da gravação, né? Mas a gente continua daqui. Ah, então, o que eu estava dizendo é, resolvendo a expressão aqui, eu vou chegar, o que eu tinha dito, né? X quadrado mais 8x, aqui faltou um 4 vezes 4, né? Que é 16. 8x mais 16. Então, a gente sabe sair da potência, né, e expandir ela. Tanto faz, lembrando da regrinha, né, que é o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro, depois o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Ou fazendo as multiplicações, uma por uma aqui. Nas duas, tanto faz, nenhuma das duas eu acho que é muito complicado fazer, não. Mas o que a gente vai tentar lembrar é da onde que surgiu esse 8, da onde que surgiu o 16, da onde surgiu o x quadrado, né? Lembrar que o 8 surgiu de 2 vezes x vezes 4, né? Ou 2 vezes 4x. Né? E da onde saiu esse 16? Era 4 ao quadrado. E da onde saiu x? Né? X vezes x, né? X quadrado mesmo. Então, saber da onde saíram esses termos aqui para a gente, que vai ser importante para conseguir voltar lá para o começo, né? Para conseguir colocar, devolver tudo para os parênteses. Então vamos tentar fazer isso. Até aqui tranquilo? Né? Apesar das interrupções, era bem o que a gente já fazia, né? Vocês estavam acostumados a fazer isso aqui. Vamos para o próximo, então. Então, como é que eu faço para voltar, né? Agora eu tenho aqui, ó, x quadrado mais 8x mais 16. Como é que eu faço para voltar isso aqui para a forma de potência? Né? Quando eu falo voltar para a forma de potência, eu quero escrever isso aqui, tananá, ao quadrado. Por que eu sei ao quadrado? Porque que é x quadrado, tá? Então eu quero colocar isso aqui dentro dos parênteses de novo. Pode acontecer de sobrar alguma coisa aqui, como disse para vocês, né? Ficar alguma coisa aqui fora. Mas o principal é tentar devolver para os parênteses. E aí entra aquela parte que eu falei para vocês de lembrar da onde saiu cada elemento, né? Então tem aqui x quadrado mais 8x mais 16. Então eu já sei que é o seguinte, ó. Como a gente vai trabalhar com sempre sendo 1x aqui, eu já sei que é x mais ou menos alguma coisa ao quadrado. Então no final eu vou chegar nisso aqui, tá? O que eu vou ter que fazer para completar aqui os meus termos? Eu vou ter que analisar esse termozinho do meio aqui, ó. A gente não falou que era o primeiro ao quadrado. Então aqui é o primeiro ao quadrado. Depois, aqui era 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E por último aqui era o segundo ao quadrado. Né? Então era o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois o segundo ao quadrado. Né? Então, ó, é só eu lembrar, então eu vou pensar aqui, ó, que o 8x é 2 vezes alguma coisa. Né? Então, 8x é 2 vezes o primeiro eu sei que é x, né? Porque a letra aqui é x. Então, é 2x vezes alguma coisa. E que coisa é essa aqui? Né? Como é que eu faço para descobrir quanto que é isso aqui? É só eu dividir o 8 por 2x. Né? Então, eu tenho aqui, ó, meu termo desconhecido é 8x dividido por 2x. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Né? Então, eu tenho aqui, meu termo desconhecido é 4. Então, no fundo, né, depois de algumas voltas, idas e vindas, o que eu vou ter que fazer para descobrir qual é o segundo termo que eu vou colocar aqui nos meus parênteses? Eu vou dividir o termo do meio por 2. Tá? Então, eu falei aqui, mostrei, né, para lembrar de onde a gente tirou, mas no fundo, vocês vão olhar para o termo do meio e dividir ele por 2. O termo do meio, tá, pode estar escrito de forma diferente. Então, é o termo que tem o x 100 ao quadrado. Tá? Então, aqui no caso é 8x. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, aqui deveria ser x mais 4. E aí, se eu for reescrever a minha expressão, como é que ficaria? Né? Se eu fosse fazer daqui para cá. Vamos conferir, tá? Isso que é muito importante. Se fosse x mais 4, então, como eu estou supondo,
né? Isso aqui é o primeiro ao quadrado, beleza. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2x vezes 4, 8x. Mais o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado é 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 16. Opa, deu certo. Exatamente o que eu tinha lá. Então, o procedimento é dividir. Então, a dica aqui é dividir. Deixa eu escrever isso que é mais fácil. Dividir o termo com x cem ao quadrado, né? Então é isso aqui que basicamente a gente vai ter que fazer para encontrar o segundo termo. O primeiro sempre vai ser x, tá? Porque é esse tipo de expressão que a gente vai trabalhar. E o segundo eu vou dividir por 2. E bateu direitinho aqui, ó, x quadrado mais 8x mais 16. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 4, mais o segundo ao quadrado, que é 16. Tá? Eu vou falar isso um monte de vezes até vocês conseguirem se lembrar. Então, ó, basicamente é isso aqui que é completar os quadrados, tá? Reescrever a potência que estaria aberto, né, grande, e voltar ela para essa formazinha aqui, ó. Então, aqui é a nossa resposta, tá? O que eu fiz aqui foi só conferir, tá? Então, essa parte aqui é só conferindo, tá? Mas o que o problema estava pedindo era isso aqui, voltar para dentro dos parênteses. A gente vai ter que ter esse trabalhinho em alguns casos. Até aqui alguma dúvida? Deu para começar a entender como é que funciona, né? Não é tão complicado, tá? Então, primeiro eu mostrei para vocês que a gente saía dos parênteses e a expressão ficava assim, né? Para mostrar que era realmente o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois o segundo ao quadrado. E, sabendo dessa regrinha, conseguir voltar. Nos próximos casos já vai ser um pouco mais rápido, tá? A gente já vai tentar lembrar da regrinha e voltar sem ficar rodeando muito. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui esse caso. Eu peguei sempre exemplos bem parecidos para não ficar muito discrepante. Então vamos fazer aqui a mesma coisa com esse, ó. É x quadrado mais 8x mais 25. Então a minha suspeita é sempre essa aqui, ó. Tá? Tem outros casos, por exemplo, se fosse 4x aqui seria outro raciocínio, tá? Mas a gente vai focar somente quando for um x quadrado, tá? Então, se é um x quadrado aqui, eu já sei que na hora que eu for reescrever vai ficar assim. Vou colocar aqui em cima. Vai ficar x, né? Mais ou menos. Olha aqui o termo que tem um x sem ser ao quadrado. É mais. Então, eu já sei que eu vou ter que colocar aqui mais. Agora, o que eu vou colocar aqui? Qual seria o próximo termo? O próximo termo eu vou descobrir dividindo isso aqui por 2x. Então, se eu faço aqui 8x dividido por 2x. Então, 8 dividido por 2x dá 4. Ou esquece o x e pensa só no número. 8 dividido por 2. Então, aqui vai ser 4. Então, é esse númerozinho que eu vou usar aqui. 4 ao quadrado. Só que, olha o que acontece se eu for conferir isso aqui. Se eu for conferir isso aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que a gente viu que dá 8x. Mais o segundo ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 16. Então não ficou diferente? Era para ter dado 25, né? E não 16. Então, a gente vai fazer algumas correções para conseguir chegar nesse 25 aqui, que é o termozinho que eu tinha dito para vocês que às vezes vai ficar fora dos parênteses, né? Só esses parênteses aqui
a gente viu que vai dar x² ou x e 16, mas deveria dar 25. Né? Então, a gente vai ter os parênteses mais um númerozinho para corrigir. Né? É fácil chegar no 25, né? Eu posso colocar mais um númerozinho aqui e a gente consegue chegar no 25. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. E como é que é, então, para se chegar nisso? Deixa eu só limpar a tela aqui para a gente fazer. Então vamos lá. Ó, a minha suspeita era essa aqui, né? Mas não deu certo. Então, vou pensar o seguinte, ó. Se eu desenvolver isso aqui, né? Se fosse um quadrado perfeito, seria x², né? Mais, a gente fica o termo do meio é 4, né? Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x. Mais o próximo termo deveria ser 16. Eu vou colocar o 25 aqui de novo, né? Mais 25. Beleza. A pergunta é meio óbvia, mas só para a gente treinar isso um pouquinho. O que tem diferente dessa expressão aqui, que eu vou sublinhar de laranja, para a expressão que eu escrevi de azul? Né? De cara, assim, o que dá para ver que tem diferente? Segundo termo, na verdade, número independente, como O 25 está igual, né? O que está sobrando aqui é o 16. Isso. Uhum. Então, está sobrando 16. Tem mais 16. Como é que eu faço para corrigir, né? Para ficar igual? É nisso que eu vou pensar. Se eu coloquei mais 16, se eu fizer isso aqui, ó, o truque é bem simples. Menos 16. Se eu resolver isso aqui, o que vai acontecer? Né? Mais 16 menos 16 dá quanto? Zero. O que vai acontecer? Se eu tirar isso que eu escrevi aqui, ó, vai ficar exatamente o que está na linha de cima, né? Então, o truque é... Então, vamos voltar aqui. Observar, né? Primeira coisa, identificar quais seriam os candidatos, né? Então, para ficar dentro dos parênteses. Então, o primeiro é x, no caso aqui a letra é x, então vai ser o x mesmo, mais, como o segundo termo aqui é positivo, eu vou pegar metade desse número, tá? Metade do 8 é 4. Então, na teoria seria x mais 4 ao quadrado. Mas se eu resolver x mais 4 ao quadrado, vai ficar isso, ó. Isso aqui, ó, é x mais 4 ao quadrado. Tem mais 16 sobrando. Como é que eu faço para corrigir isso para minha expressão não mudar o valor? Né? Se eu somar os 16 com 25 aqui, eu vou ter 41. E lá em cima era só 25. Né? Então, o que eu faço? Se eu somei 16, eu vou tirar 16. Né? Se eu somar e tirar, é o mesmo que não fazer nada. Então, um truquezinho que a gente vai usar aqui. Para quê? Não era mais fácil só tirar esse 16 aqui e voltar lá para o começo? Né? Tirar esse 16 e voltar para o que eu tinha no começo? Sim, tá? Só que eu vou precisar desse 16 aqui. Por quê? Olha o que está sublinhado de rosa aqui. Isso aqui, ó, é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bonitinho, do jeito que eu queria. Então, isso que está aqui em rosa, sublinhado em rosa, é, na verdade, exatamente x mais 4 ao quadrado. Se eu resolver, né, como a gente fez no outro exemplo, vai dar o primeiro ao quadrado, ó, x². 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 4, 8x. Mais o segundo ao quadrado, 16. Então, isso que está de rosa é exatamente o que está aqui nos quadrados, nos parênteses, bonitinho. E o que está sobrando aqui fora? Vamos resolver, ó. Então, tudo isso aqui, imagina que eu comprimi tudo isso aqui, né? Coloquei dentro de um pacote e joguei dentro dos parênteses de novo ao quadrado. Então, isso aqui que está sublinhado é o mesmo que está nos parênteses. E o que está sobrando, eu vou escrever aqui também.
Ó, é mais 25 menos 16. Né? Vou reescrever isso também. Vou calcular. Mais 25 menos 16 dá 9. Né? Então, vou colocar aqui mais 9, que é o que eu tinha também. Ok? Então, escrever isso aqui, ó, era o meu candidato, né? Deixa eu apaguei, mas vou escrever de novo. Então, x mais 4 ao quadrado é o candidato. A gente viu que precisava de algumas correções, né? Então, isso aqui é a nossa redução. Esse valor aqui, ó, que nós temos aqui, x mais 4 ao quadrado mais 9, é a mesma coisa que x quadrado mais 8x mais 25. Tá? Então, escrever isso, que está de amarelo, é o mesmo que escrever isso aqui, que está no paralelogramo de rosa. E aí, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas a gente vai precisar reescrever essas expressões aqui do segundo grau para dentro dos parênteses de novo. Né? Nem sempre vai encaixar certinho, às vezes vai sobrar um númerozinho aqui, igual 9 sobrou. Mas a gente viu que é a mesma coisa. Escrever isso que está de amarelo, né? Ou que está de rosa. Se eu resolver isso que está de amarelo, eu vou chegar aqui no que está de rosa. Né? Vamos tentar fazer mais um. Ó, se fosse assim. Então, é x ao quadrado, alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar no qual seria o meu candidato aqui. Então, provavelmente é x, né? Isso é certeza. Mais ou menos. Aqui, ó, tá vendo que é menos? Vai ficar menos. Menos quanto aqui? Qual seria o meu candidato para eu colocar aqui no lugar, no próximo termo? 6, né? Porque o 6 que é metade do 12, tá? Sempre vai ser... Então, no caso aqui, ó, dividir por 2, então aqui vai dar 6, né? É esse número que eu vou colocar aqui, ó, menos 6 ao quadrado. Então, seria esse aqui o meu candidato, né? Então, esse aqui é só o teste, o candidato. E aí, vamos ver se vai dar certo, né? Se vai bater certinho com o que eu tenho aqui. Se der, a gente conseguiu reduzir a expressão. Se não, aí a gente vai ter que pensar no que vai sobrar fora dos parênteses. Então, se eu for pensar nisso aqui, ó, seria o seguinte, né? Isso aqui é o primeiro ao quadrado menos agora, por que menos? Porque aqui dentro dos parênteses está menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2x vezes 6. Então, isso aqui vai dar 12x. Mais o segundo ao quadrado. Então, mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Ó, beleza, fechou, deu certinho. Né? Então, escrever isso, menos 12x mais 36, é a mesma coisa que escrever x menos 6 ao quadrado. Percebam que eu não tive que corrigir com nada sobrando aqui, né? Porque deu exatamente o que eu tinha lá. Então, x menos 6 ao quadrado. Então, como é que eu faço para voltar a expressão, né? O que eu estava dizendo. Como é que eu faço para sair dessa expressão e escrever ela reduzida? A gente vai usar esse procedimento aqui do completamento de quadrados. Tá? Então, a técnica serve para isso. Sair de uma expressão grande, que já foi desenvolvida, né? E voltá-la para dentro dos parênteses aqui. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tinha na reta, cada númerozinho lá indicava alguma coisa, né? O coeficiente angular indicava uma coisa, o coeficiente linear indicava outra coisa. A gente vai precisar na circunferência dessa escrita aqui, tá? Porque cada númerozinho desse aqui vai indicar uma coisa. Então,
Em alguns casos, nós vamos precisar voltar para essa forma aqui que eu escrevi, de azul. Então, tanto faz, tá? A gente sabe que é a mesma coisa. Se eu resolver os parênteses, eu vou voltar para a parte laranjada aqui. A gente está só mudando a forma de escrever. Isso pode ser vantajoso até em alguns problemas para ajudar vocês a resolver se fosse uma equação também. Até aqui tranquilo? Beleza, então, quando bate bonitinho assim, fechou, não tem mais o que fazer, então a gente voltou a expressão para dentro dos parênteses. Então, x menos 6 ao quadrado é o mesmo que está ali de amarelo. O importante de entender é isso aqui. E se fosse assim, né? Acho que eu peguei a mesma expressão, né? Mudei. De menos para mais. Se fosse aqui, né? Qual seria o candidato? Mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Mudando de menos para mais aqui. Então, se fosse assim, ó. x² menos 8x mais 25. Né? Deixa eu mudar aqui para não ficar muito... Vocês não terem nas anotações dois exemplos muito parecidos. Tá? Aqui a diferença é que era mais e no outro é menos. Tá? Então, eu vou mudar aqui. Então, por exemplo, aqui no lugar do 8, vou mudar um pouquinho. Então, ao invés de usar essa, vamos colocar x² menos, como estava menos aqui também, né? Vou mudar x² menos 8x, 6x mais 25. Beleza. Então, ó, x² menos 6x mais 25. Então, se eu fosse fazer aqui o meu teste, né? Eu vou tentar colocar isso aqui dentro dos parênteses novamente. Então, eu não quero usar isso aqui, eu quero reescrever. Tá? É só mudar o jeito de escrever mesmo. Do mesmo jeito que a gente muda de 0,5 para 1/2. Né? É o mesmo número escrito de formas diferentes. Então, a gente está mudando aqui a mesma expressão escrevendo de formas diferentes. Como é que ficaria aqui? Eu sei que é x, né? Mais ou menos. O que eu vou colocar? Menos porque, olha aqui, ó, o que eu tenho? Eu sempre vou me nortear por esse termozinho aqui. Então, já que é menos, eu vou colocar menos também. Então, vai ficar menos. Quanto? Aqui é 6x, né? Vou pegar o menos 6 e dividir por 2. Menos 3. É o que tem que aparecer aqui, ó. Então, menos 3 ao quadrado. Então, esse aqui provavelmente é o meu candidato, né? Então, se eu resolver isso aqui, vamos ver o que vai dar. E aí eu não vou resolver os parênteses, tá? Eu sempre vou tentar reforçar aqui a técnica usando o atalho, tá? E qual é o atalho? Pensar que é o primeiro ao quadrado, x², menos, porque está menos lá no começo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 3. Então, vai dar 6x. Fechou. Até aqui, beleza. Mais o segundo ao quadrado. Quanto que é o segundo ao quadrado aqui? É 9. E aí, ó, tá vendo que lá no começo era 25 e agora deu 9, né? Aqui, ó, era 25 e aqui deu 9. Tá errado. Então, só isso aqui não basta, né? Isso aqui, lembrando que é só um teste, né? Ele pode dar certo? Pode, mas ele é só um candidato a ser o carinha lá do final. Então, aqui não deu certo. Então, vamos arrumar. E é aqui que é a parte principal, né? Como é que eu faço para arrumar isso aqui? Primeira coisa, já tinha 25 lá, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Mais 25. E aí, o que está sobrando aqui? Esse 9, né? Se a gente fizer aquela mesma análise,
Vou olhar aqui na linha de cima e vou olhar na linha de baixo. O que tem de igual, o que tem de diferente? X quadrado ok, menos 6x ok, mais 25 ok. Então esse 9 aqui é um intruso, né? Então vamos tirar ele. Como é que eu faço para tirar? Vou colocar aqui menos 9 no final. E aí, por que que eu não, de novo, né? Por que que eu só não apago esse 9 aqui para voltar para o que eu tinha lá? Porque eu vou precisar dele. Para que que eu preciso desse 9? Isso aqui, ó, é exatamente x menos 3 ao quadrado. Foi o que eu fiz, né? Eu desenvolvi os meus parênteses aqui, que era o meu candidato, deu isso aqui, que está sublinhado de rosa. Então, x menos 3 ao quadrado é exatamente o que está aqui. Então, por isso que eu não vou simplesmente apagar, calcular aqui mais 9 menos 9, né? Eu vou deixar o 9 aqui e vou reescrever menos 9 lá no final, para poder usar essa expressão aqui. Então, vou reescrever essa parte. O que sobrar fica fora dos parênteses. Então, o que sobrou aqui? Sobrou 25 menos 9, que dá 15. Então, foi. Opa, 16, né? Obrigado. Aqui, 16. Então, ó, x menos 6 ao quadrado mais 16. Então, o que a gente fez? Né? Resumindo aqui, qual foi o procedimento? A gente queria sair dessa expressão, vou escrever aqui de novo. Nós queríamos sair da expressão x quadrado menos 6x mais 25, né? E escrever usando um quadrado perfeito. Se possível, chegar em algo bonitinho dentro dos parênteses ao quadrado, né? Mas nem sempre é possível. Então, o que a gente fez? A gente testou, né? X menos 3. Verificamos que só isso aqui não bate com o que está lá em cima. Então, qual foi o fator de correção aqui? A gente achou aqui que era mais 16. Então, a ideia é sair desse tipo de expressão de cima. Então, a ideia é sair daqui e chegar nesse tipo de expressão aqui, que tenha uma potência, né? Que tenha uma subtração ou uma soma ao quadrado. Então, o procedimento de completar quadrados é basicamente fazer isso aqui, sair desse tipo de expressão para esse aqui com os parênteses. Tem vantagem? Tem, tá? O nosso foco aqui é estudar circunferências, então assim no último jeito vai ser muito mais vantajoso. Além disso, dá para resolver algumas equações do segundo grau usando essa ideia. Antes de continuar, deu para entender o que eu fiz nesse exemplo aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ir para frente? Beleza, então. Vamos só para mais um caso aqui. Ó, a gente pode utilizar esse método para resolver uma equação do segundo grau, né? Vocês já estão acostumados, provavelmente, a usar a fórmula de Bhaskara, então acho que vocês já estão craques nesse exemplo. Eu sempre falo o seguinte, ó, se tem um método que funciona e você conhece, treina ele bastante e, enfim, né, não precisa ficar procurando muitas outras coisas não. Mas já que a gente está falando desse assunto aqui, né, não necessariamente para resolver a equação, mas a gente vai usar, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu poderia usar esse método para resolver essa equação aqui, né, sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Sem precisar lembrar de uma fórmula também, né? Só lembrar da regrinha dos produtos notáveis. Então aqui, ó, pensando nessa equação, qual seria o meu candidato? Né? Eu pensaria em reescrever isso aqui como sendo x, porque tem um x, né? Mais ou menos. Menos
menos quanto? Metade do número que está com x aqui, tá? Sempre foquem nesse primeiro termo aqui, né? Na primeira letrinha, x, y, z, alguma coisa, e na metade desse tem com x. Ah, e esse que está sozinho aqui. Esse que está sozinho, se não aparecer ele, a gente viu que dá para corrigir, colocando mais ou menos algum número aí, né? Mas esse que tem com o x aqui, a parte que tem com x, ela tem que ser fixa. Então, a gente vai olhar para esses dois aqui. Então, é x menos aí metade de 6, né? Então, caso ali é menos 6, eu vou dividir por 2, vai me dar menos 3. Então, aqui vai ficar x menos 3. Nós acabamos de ver que, se eu resolver isso aqui, x menos 3 ao quadrado, eu vou ter somente o primeiro ao quadrado, menos, né? 2 vezes o primeiro e o segundo. Então, 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Mais o segundo ao quadrado, que é 9. Então, se eu resolver o meu candidato aqui, ó, eu tenho essa expressãozinha aqui. Só que não é o que eu tenho aqui em cima, né? O que eu tenho aqui? Eu queria x quadrado menos 6x menos 16. Aqui eu tenho mais 9, né? Menos 16. E aí, de novo, né? Olhando para a linha de baixo, olhando para a linha de cima, o que está errado aqui? O que está sobrando? Esse mais 9 aqui, que é o intruso. Vou até colocar de cor diferente aqui. Esse mais 9 é intruso aqui, ó. E como é que eu faço para corrigir? Eu coloco menos 9. Pronto. Tudo isso aqui igual a 0. Agora é uma equação, né? Por isso que tem igual a 0. E aí, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Isso que está aqui, ó, sublinhado de rosa de novo. O que é x quadrado menos 6x mais 9? Essa primeira parte aqui, ó, que eu sublinhei, ela é exatamente x menos 3 ao quadrado. Ó, que eu tinha aqui, ó, do lado esquerdo. Foi isso que a gente viu? Que x menos 6 ao quadrado não dá exatamente isso? X quadrado menos 6x mais 9. Então, eu coloquei o meu candidato aqui, né? E fiz a correção. Deu mais 9, só que tinha um menos 16. Então, eu repeti o menos 16. E tirei o 9 que estava sobrando, colocando menos 9. Vou resolver isso aqui, ó. Menos 16, menos 9. Isso aqui vai me dar menos 25 e tudo igual a 0. Deu para entender o que eu fiz até aqui? Alguma dúvida? Oi. Ah, tá. Da onde que eu tirei isso aqui? Eu poderia ter calculado, né, normalmente, poderia ter feito x menos 3 vezes x menos 3, tá? Tá ao quadrado aqui? Então, eu faria isso, né? Multiplica todo mundo com todo mundo. Só que a gente está tentando lembrar da regrinha. Qual que é a regra? Dá a mesma resposta, né? É o primeiro ao quadrado, então x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes x vezes 3. Né? Então, só colocar o 3 aqui direito. Vezes 3. Então, quanto que é 2 vezes x vezes 3? 2x vezes 3 é 6x, né? Por que que é menos? Porque lá em cima era menos também. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse termo do meio aqui, ó, no resultado, sempre vai ser isso. Ah, é x e 3, então é 2x vezes 3. Então, 2 vezes x vezes 3, 6x. E o último termo, que é o 9, é o 3 ao quadrado. Tá? Então, em vez de escrever os parênteses e fazer as multiplicações, como a gente está tentando lembrar da regrinha, eu já fiz direto. Então, foi daí que eu tirei esse 6x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Reescrevi de cá, ó, né? E eu coloquei aqui
x² menos 6x mais 9. O que eu tenho aqui? Esse termo é exatamente o que estava entre parênteses aqui, né? X menos 3. Então, eu reescrevi. O que está sublinhado é o que eu escrevi na linha de baixo. O que sobrou aqui? Menos 16 menos 9 igual a 0. Então, é menos 25 igual a 0. Como é que eu faço para terminar aqui? Já deu horário, mas vamos terminar aqui rapidinho. Ó, eu vou isolar o x, né? Então, é x menos 3 ao quadrado igual a... Esse menos 25 vai ficar mais 25. Qual vocês acham que seria o próximo passo aqui? Alguma ideia? Espera aí que misturou. Não... Isso, tá? Pode entrar aqui, amor. Isso, ó. Então, ó, para cancelar a raiz aqui, né? Tá ao quadrado, a gente tira a raiz. Então, ó, raiz de cá, raiz de cá. O que eu vou ter com isso? Vai ficar x menos 3 sem quadrado, né? É igual a raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Quase. Por que quase só? Pode ser 5, pode ser mais ou menos 5. Então, tem duas respostas, né? 5 ao quadrado dá 25. Menos 5 ao quadrado também dá 25. Tá? Por isso que a gente tem nas raízes quadradas duas respostas. Por isso que lá na fórmula de Bhaskara também a gente tinha duas respostas para analisar. Por isso que tem aquele mais ou menos lá antes da raiz. E aqui, ó, já que tem um mais e um menos, eu vou resolver os dois casos, né? Primeiro eu vou fazer com mais, depois com menos. Então, ó, o que eu tenho aqui? X menos 3 é igual a mais 5, né? Ou, escrever de outra cor, x menos 3 é igual a menos 5. Né? Eu vou ter duas respostas. X menos 3 é igual a 5, vai ficar x é igual a 5 mais 3, x é 8. Se fosse menos 5, ficaria x é igual a menos 5 mais 3. Então, x é igual a... Opa! X igual a menos 2. Então, ó, eu consigo chegar nas duas respostas, né? 8 ou menos 2, que são os valores para x. Então, a gente resolveu a equação aqui sem precisar da fórmula de Bhaskara, né? E a gente usou um método que nós vamos precisar praticar um pouquinho agora. Ah, mas eu sei o outro, já está na minha mente aqui, fixo, para sempre vou usar aquilo lá. Beleza, tá? Então aqui, só uma forma de facilitar e usar o método que a gente vai repetir por um bom tempo aqui, tá? O que a gente vai fazer? Amanhã a gente volta, eu vou dar um tempinho para vocês sonharem com isso aqui. E aí amanhã de manhã a gente volta e eu dou um tempinho para vocês fazerem alguns exercícios, para a gente treinar, para poder continuar só quando todo mundo tiver craque nesse procedimento aqui, tá? Em completar os quadrados, para a gente conseguir diminuir um pouco as equações do segundo grau, ok? A gente tinha parado nesse caso, que era para resolver a equação utilizando completamente quadrados. E aí, o que a gente usou aqui? Né? Qual que era o método? Eu deveria lembrar que, para transformar essa expressão aberta aqui, né, essa expressãozinha aqui aberta, em uma expressão mais compacta, em um quadrado, né, em uma potência de expoente 2, eu teria o seguinte procedimento.
a gente está trabalhando somente com as expressões que é 1x ao quadrado, né? Então, na hora de colocar isso aqui para dentro dos parênteses, vai ficar x mais ou menos metade desse número aqui, que está com x sem ser ao quadrado, né? Então, no caso aqui ficou x menos 3, que é metade desse 6 aqui, ao quadrado. Beleza. Só que tem um termo independente, né? No caso aqui é menos 16. Como o termo independente do quadrado aqui, olha, sempre vai ser positivo, o último, eu já sei que não vai dar menos 16, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quadrado do último termo que eu pensei aqui, né? Então, é x. Depois, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, eu sempre vou colocar mais esse número e menos esse mesmo número. Foi o que eu coloquei de laranja aqui, ó. Mais 9 e menos 9. Por quê? Porque se eu colocar mais ou menos ele, eu não estou alterando a minha expressão, né? E aí eu consigo utilizar esses três valores aqui, os três primeiros, que significam a mesma coisa do que está aqui dentro dos parênteses. Se der exatamente o 16 aqui, se desse 16 certinho, não precisava desse mais e menos esse número aqui, não ia ficar nada fora dos parênteses. Mas às vezes a gente vai ter que fazer essa correção aqui. Nesse caso, não era só completar os quadrados, eu tinha também que resolver uma equação. Então, a gente prosseguiu aqui isolando o x, né? E lembrando que quando eu tirar uma raiz quadrada, sempre vai ser mais ou menos aquele valor. Por que às vezes a gente usa só o positivo, às vezes a gente usa só o negativo? Porque tem alguns problemas que não faz sentido utilizar o valor negativo ou o valor positivo, né? Então, se o problema de distância, por exemplo. Então, não faz muito sentido eu usar uma distância de menos 5, né? Vamos ver um outro caso aqui. E aí, agora, a gente está acordando ainda, mas eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Bora lá. Ó, podemos utilizar o completamente quadrado para resolver outra equaçãozinha aqui. E aí, em vez de usar a fórmula de Bhaskara e tal, eu vou tentar fazer aquele mesmo procedimento, né? Eu vou olhar aqui. Meu candidato vai ser x, né? Mais, porque aqui é mais, né? Quanto aqui que eu vou colocar? Mais quanto? 6x. Mais 6. Só 6, tá? Então aqui x mais 6 ao quadrado. Então, a minha tentativa é fazer isso aqui tudo isso aqui, que está aqui, virar x mais 6 ao quadrado. Provavelmente não vai dar certo, né? Por quê? Porque isso aqui é o primeiro ao quadrado, x quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é o que está aqui, né? Sempre o começo vai ser igual, x mais 12x. X quadrado mais 12x. Ó. Que é da onde eu tirei esse x e esse 6, né? E o último termo é o númerozinho ao quadrado. Sempre mais esse número ao quadrado, 36. Ó, ficou diferente, né? O que eu tinha aqui era 20, não 36. Mas lembra, isso aqui é só um candidato, né? Então, o que eu vou fazer? Essa expressão aqui, ó, em vez de escrever isso, eu posso escrever assim, ó. X quadrado mais 12x mais 36. E aí, eu vou colocar esse 20 aqui de volta, né? Mais 20. E aí, o que está diferente, né? Aquela perguntinha besta que eu fiz um monte de vezes. O que tem diferente da linha de cima para a linha de baixo? Na linha de cima não tem mais 36, então eu vou corrigir colocando menos 36. Agora ficou igual, né? Visualmente não está igual, mas se eu vier aqui e calcular esse com esse, vai ficar a mesma coisa que está na linha de cima, né? Só que a ideia agora não é calcular, sim agrupar os valores. Como é que eu vou agrupar isso? Esses três primeiros termos aqui, ó, a gente chama isso de trinômio. Esse terminho aqui com 3 elementos, eu sei que ele dá exatamente, isso aqui é exatamente
x mais 6 ao quadrado. Então, a ideia é essa, ó. Utilizar a minha referência aqui, testar um candidato, verificar se ficou faltando ou não algum valor. No caso aqui ficou sobrando 36, né? E aí eu escrevi o resto e para corrigir eu coloquei menos 36 aqui. Tudo isso aqui, esses três primeiros termos é x mais 6 ao quadrado. Mas esse outro aqui eu não posso ignorar também não, né? Esse aqui eu tenho que utilizar. Então, ó, 20 menos 36. Isso aqui me dá menos 16 igual a 0. Minha seta aqui ficou fora do lugar. Beleza? Então, eu estou colocando um monte de seta aqui, mas lembre que a equação, a resolução é só o que está de azul. Tá? Então, é só as setas aqui é só, não precisa ficar colocando seta. É só para vocês conseguirem identificar aí. Tá? Se estiver ficando muito confuso com esse tanto de seta aqui, vocês me falam. E aí aqui, x mais 6 ao quadrado, vamos isolar o x, né? X mais 6 ao quadrado, esse menos 16 vai ficar junto com 0, né? 0 mais 16 é só 16. Agora, eu vou eliminar essa potência 2 aqui, né? Como é que eu faço isso? Raiz, né? Raiz quadrada. Vou vir com uma raiz aqui e outra raiz. Do lado esquerdo, eu vou cancelar a raiz com o quadrado, né? E do lado direito eu vou resolver. E aí eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui que x mais 6 é igual a raiz de 16. E aí eu tenho que considerar mais ou menos 4. Né? Aí que entra a minha resolução em duas partes. Né? Então, x pode ser mais 4, ou x pode ser... x mais 6 pode ser mais 4, ou x mais 6 pode ser menos 4. E aí eu vou fazer separado aqui. Ó. Vou fazer primeiro x mais 6 igual a 4 positivo. Né? Então, eu vou ter aqui x é igual a 4 menos 6, x é igual a menos 2. Opa. Menos 2. Ou, né, eu tenho que pensar na outra possibilidade aqui, que é com x, ou que é com a raiz negativa. Então, aqui vai ficar assim. Daqui eu posso ir para cá e teria x mais 6, que é igual a menos 4. Então, x é igual a menos 4 menos 6, né? Porque era mais aqui. Então, x é igual a menos 10. Beleza? Então, a gente tem aí essas duas possibilidades na hora de resolver uma equação. Então, um outro método, diferente um pouco da fórmula de Bhaskara, né? Talvez pareça meio longo, porque aqui eu estou falando, estou explicando, estou mostrando os detalhes, tá? Mas até que é rapidinho, né? Se você for pensar, for fazer sozinho aí, o que eu preciso fazer para completar o quadrado? Metade do número que está com x aqui e vou acompanhar o sinal. Então, vai ficar x mais 6, que é metade de 12, ao quadrado. Isso vai me dar x quadrado mais 12x, que já estava aqui. Eu só tenho que pensar nesse valor independente aqui, ó, que é o 36. Né? Da onde que eu tirei 36? 6 ao quadrado. Mas não era o 36 lá em cima, né? Então, eu vou colocar o mais 20 de novo, que já estava, e menos 36, que é para corrigir. Os três primeiros termos eu vou reescrever como minha potência, e os outros dois númerozinhos aqui eu vou somar ou subtrair. E aí, daqui para frente, eu vou tentar isolar o x. A gente achou aqui em menos 2 e menos 10. Beleza? Alguma dúvida? Até aqui, tranquilo ainda? Bora continuar então. Então, ó, essa aqui é uma ferramenta que a gente vai usar
para resolver alguns problemas relativos à circunferência. Tá? Então, aqui foi um parênteses, uma pausa, para a gente ir para o próximo assunto, tá? Porque a gente vai precisar disso aqui. E, de quebra, a gente já viu uma outra forma de resolver uma equação de segundo grau, né? Então, a gente viu duas coisas aí em um único tópico.